a ideia de que, essa ideia, né, de Maria como, posso usar a expressão corredentora? Pode usar essa expressão. Como corredentora, né, como os católicos. O que significa corredentora? Que ela... Jesus é o Redentor, Jesus é o Salvador. Mas ela possui, obviamente, alguma uma importância, um protagonismo, visto que ela participa, não tá no ela participa disso. Não. Ela participa, mas como todos nós participamos. Por exemplo, quando São Paulo diz: complete minha carne o que falta a paixão de Cristo, pelos seus sofrimentos, pelo seu corpo, que é a igreja. Então todos nós, de alguma maneira, somos participantes da obra da redenção. Nós estamos salvando as almas. Mas é claro que o Redentor é Cristo, a graça vem dele. Tá. Então, nesse sentido, como ela nos trouxe Cristo, que é o próprio autor da graça, né? Então, nesse sentido, ela tem uma mediação, mas uma mediação dependente. Mas pode levar um erro esse entendimento? Pode levar a um erro. Pode levar a um erro. Com certeza, né? Com certeza. Pode levar a um erro, e por isso que a igreja até hoje não fez uma definição dogmática a esse respeito. Entendi. Porque alguém pode entender esse co em pé de igualdade, né? E não sub. Entendi. Né? Como de fato é. Assim como mediação. Então, por exemplo, alguns esse ponto pega bastante, né? Alguns evangélicos mencionam 1 Timóteo 2,5. Há um só mediador entre Deus e os homens, etc. Mas é claro, há um só mediador entre Deus e os homens, mesmo Jesus Cristo, homem. Pronto. Ele é o mediador. Porém, na mediação de Cristo, nós nos tornamos mediadores. Então, por exemplo, o senhor reza pelas pessoas, ora lá pelas pessoas na sua igreja. Isso é uma mediação. Uhum. Só que é uma mediação dependente da mediação de Cristo. E, ela só tem validade por causa da mediação dele. Só tem validade, só tem mérito, só tem força por causa da mediação dele. E mais, e aqui eu acho que é um problema, porque alguns evangélicos têm dificuldade com a questão dos santos, porque há uma ideia de que a morte é uma separação, no sentido de que morreu, acabou a relação, né? Mas o próprio São Paulo diz que nem a morte nem a vida podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Jesus diz lá, acho que em Lucas 20, na polêmica com os saduceus, que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque para ele todos vivem. Ou seja, os santos estão vivos. E não apenas vivos, mas Hebreus 12:1 diz que eles são nuvens de testemunhas, ou seja, eles nos veem. Aí alguns dizem: mas como é que ele nos vê? Eles são oniscientes? Eles são onipresentes? Não. É porque, vendo o verbo eterno na eternidade, como tudo existe no verbo, eles participam da capacidade do verbo de ver no verbo tudo mais. Você falou, padre, dessa questão de santos, né? Dessa intercessão e, de alguma forma, mediação. Qual a diferença de mediação e intercessão? É mínima. Mediação é um fato e intercessão é um ato. Tá. Agora, por exemplo, nós temos no escrito do Novo Testamento, e aí nós temos que validar isso, né? Porque é interessante. Às vezes o católico, é a impressão que eu tenho, às vezes o católico pega, esse texto aqui está no Novo Testamento, então a gente usa e diz, isso aqui é suficiente para eu montar minha teologia. Olha, mas existe ausência textual aqui, mas até a adição nos resolve a questão. Não é? Uhum. Eu acho que, por exemplo, João foi o apóstolo amado. Coube a ele, não é, o cuidado com Maria. Não é? Até a adição conta que Maria morre em Éfeso, uhum, não é? E lá é sepultada. Há uma outra tradução que diz que foi em Jerusalém, mas em Éfeso, por exemplo, até hoje você tem lá uma estátua, uhum, né? A Basílica da Dormição. Uma estátua, inclusive, feita por uma sociedade católica lá, doada por uma sociedade católica canadense. Uhum. Então, lá em Éfeso, ela morre, então ela fica lá. João, que é o último dos apóstolos, ou seja, que tem aí a responsabilidade de escrever um evangelho posteriormente a todos os outros, que está nesse convívio com ela, nós não vemos João dando esta ênfase, e nós não vemos o Novo Testamento, porque assim, quando você fala de corredentora, padre, simplesmente para ficar implícito, eu acho que é um papel muito elevado para ficar implícito. Esse papel tinha que ser um papel muito explícito de Maria, sendo mencionada
por exemplo, nas epístolas. Porque eu não sei a compreensão católica sobre o papel de cada texto. Mas, por exemplo, para nós protestantes, os evangelhos são esses relatos da pessoa de Jesus, né? Cada um abordando algo acerca da sua natureza, cada um abordando algo do que ele é, e complementam essa ideia completa, né, de quem é Jesus segundo o cristianismo. Uhum. As epístolas, algumas delas anteriores aos próprios evangelhos, algumas dessas epístolas serviriam para essa orientação eclesiástica, porque a maioria dessas epístolas são escritas para igrejas. Não é? Algumas são circulares, algumas são direcionadas a uma congregação específica. Então, essas igrejas que recebem, através das epístolas, esses ensinos, simplesmente há uma ausência disso. Por exemplo, a ideia de santos. Não é? Paulo deixa bem claro, escrevendo para a igreja de Corinto, que é uma igreja extremamente complexa, né? E ele chama os santos, né? E ele fala em dois aspectos curiosos, né? Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, ou seja, ao mesmo tempo que, uma vez que eu creio em Cristo, os méritos de Cristo como santo, como salvador, esse mérito vem sobre mim para que eu possa ser santificado diante de Deus como alguém que vai estar presente dele, né, como um salvo, eu também, ao mesmo tempo, sou chamado à obra de santificação, ou seja, vencer os meus pecados, lutar contra a carne, lutar contra tudo aquilo que, segundo a Escritura, segundo a fé cristã, são os embaraços da minha espiritualidade para que eu viva a santidade perfeita de Deus. Nós não temos, por exemplo, a ideia de santos, e é muito mencionada, a palavra é muito usada no Novo Testamento, nós não temos a ideia de santos como esse grupo específico que venceu todas as agruras da vida, as dificuldades, pela fé que eles tiveram, eles agora devem ser vistos como pessoas especiais ao lado do Pai, ali intercedendo. Hebreus 11 apresenta o quadro dos heróis da fé. Sim. E Hebreus 12, depois de apresentar o quadro dos heróis da fé, começa dizendo que nós temos uma nuvem de testemunhas. E o próprio livro do Apocalipse... Mas essa nuvem de testemunhas é uma nuvem de testemunhas que está intercedendo por nós no céu? Apocalipse 5:8 diz que sim. Que você tem os 24 anciãos que apresentam as orações diante de Deus. Só que tem uma coisa, não só isso. Mas os 24 anciãos, então, representam os santos que partiram. Só isso. A totalidade dos santos. O próprio Apocalipse 7 fala dos que venceram o sangue do Cordeiro, os que passaram pela grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. São os fiéis de todos os tempos, essa multidão inumerável que ele menciona ali. Mas o que eu acho que a gente precisa, talvez com um elemento de compreensão, trazer para a mesa é a realidade da comunhão dos santos. Quer dizer, nós estamos em comunhão. Quando, por exemplo, São Paulo diz, quando o membro sofre, todos sofrem. É um corpo, né? A ideia do corpo, né? A ideia do corpo. Né? Esse corpo de Cristo não está apenas na terra. Inclusive, na carta aos Colossenses, Jesus diz, aliás, Paulo diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Cristo Jesus. E, então nós podemos, se nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, quanto mais quem já está mesmo nas regiões celestiais, que pode interceder. Mas essa não é, a questão não é se nós estamos, é até onde há de fato uma intercessão. Porque se eu posso, padre, assim, a questão da intercessão sempre foi um aspecto muito curioso da religiosidade revelada de Deus, desde o judaísmo, né? O ministério sacerdotal era um ministério de intercessão. Uhum. O ministério do sumo sacerdote é um ministério de intercessão. Continua sendo. E não é isso? Uhum. Então, gradativamente nós vamos ver, e o Novo Testamento, ele é visto, os cristãos vão ver o Antigo Testamento como uma sombra, né, de coisas, como diz o livro de Hebreus, daquilo que haveria de vir, de alguns aspectos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, por exemplo, sempre o mediador, sempre essa questão da intercessão, ela parte
de alguém específico, escolhido específico, dentro de um grupo específico. Né? No caso do judaísmo, sacerdote, sumo sacerdote. No caso do cristianismo, nós não vemos essa ideia, por exemplo, de que eu tenho lá as pessoas que partiram, elas estão me dando uma força do céu, elas estão ali, né, me ajudando de alguma forma diante do trono da graça. Até porque o cristianismo ele tem um aspecto muito diferente do judaísmo, extremamente diferente nessa questão da intercessão. O judaísmo acreditava que o sacerdote, o sumo sacerdote, é esse veículo, né, de mediação entre o povo e Deus. Nós acreditamos que temos em Cristo esse acesso direto. Eu, o Senhor, como sacerdote, nós somos pessoas que oramos pelo rebanho, cuidamos do rebanho, ajudamos, encorajamos. Mas ninguém ora para vocês fazerem essa intercessão. É isso? Mas nós não temos poder de intercessão exclusiva nossa. Nós podemos orar como qualquer outra pessoa pode orar. Mas é isso. Qualquer pessoa pode orar. A grande questão é, estão os mortos do lado de lá, essa é a questão, realizando essa obra que nós faríamos ou estamos fazendo aqui? Ah, entendi. Essa é a grande questão.